Amém. Quem está feliz de estar aqui hoje? Quantos creem que Deus tem algo especial para as nossas vidas? Você crê assim? Amém? Dá um abraço para quem está pertinho. Diga: você é lindo, você é linda, você é uma bênção. Que bom que você veio. Que Deus fale com você nessa noite. Aleluia. Obrigado. O Lauro já está tirando sal que eu estou lindão. É que um amigo de infância meu casou e eu estava ali fazendo a cerimônia, vim correndo, não deu tempo de tirar o terno. Mas eu estou feliz de estar aqui, engravatado com vocês, também é bênção. Tiagão que está ali, ô Tiago, bom te ver, meu amigo. Como é gostoso a gente se reunir em família, como é gostoso a gente estar na presença de Deus, buscando ao Senhor. Eu creio que Deus tem algo especial para nós. Hoje eu queria falar sobre as marcas de um genuíno avivamento, de um despertamento espiritual. Quantos querem participar de um despertamento espiritual? Levantem as mãos. Eu creio que Deus quer nos ensinar algumas atitudes para que a gente possa viver algo novo do Senhor nas nossas vidas. Então, antes de estudar a palavra, eu queria te convidar a estender suas duas mãos para o céu, em sinal de rendição total a Jesus Cristo. E gostaria que você repetisse assim junto comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu te dou liberdade para falar comigo agora, em nome de Jesus. Amém, amém. Semana passada, quem viajou semana passada, no feriado? Alguns. Eu tive o privilégio de estar em Manaus, pregando numa igreja lá, e é interessante como o nosso país, ele é rico, né? Quanta coisa linda eu vi. E uma das coisas bonitas que eu vi ali foi a junção dos rios, né? E eu fiquei pensando na grandeza de Deus e como a nossa terra é abençoada. Quantos se sentem abençoados por serem brasileiros? Levantem as mãos. Você é abençoado. Você nasceu numa terra abençoada. Nós temos que agradecer a Deus. Eu comi lá tambaqui, pirarucu, tucunaré, tanta diversidade, tanta coisa bonita. O nosso país é tão rico. Eu creio que as nossas riquezas não serão apenas naturais. Deus está trazendo um tempo onde esse país vai ser conhecido, não pela Amazônia, pelas florestas, pela biodiversidade, mas pelo mover do Espírito Santo, que vai começar nos nossos dias. Essa é terra de avivamento. Quantos creem assim? Eu creio. E hoje nós vamos estudar um texto da palavra de Deus. Estamos olhando para alguns líderes. Tenho olhado para o livro de Crônicas, para o livro de Reis, e nós estamos estudando algumas lideranças. E hoje eu queria olhar para a vida de Josias, um rei que conduziu a sua geração, os seus liderados, a um despertamento espiritual. Então, se você trouxe Bíblia, abra em 2 Crônicas, capítulo 34. Eu vou ler apenas os 2 primeiros versículos, e durante a palavra a gente vai lendo o resto do capítulo. Então fica com a Bíblia aberta. 2 Crônicas 34, versículo 1 e 2. Quem achou, diga amém. Quem não achou, acompanha ali na tela com a gente. Diz assim a palavra do Senhor: Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Líderes podem levar o povo para perto de Deus, ou para longe de Deus. Lideranças, elas influenciam. E a Bíblia vai nos mostrar que Josias foi um líder
que conduziu os seus liderados a um despertamento espiritual. 2 Reis, capítulo 23, versículo 25, diz assim, a respeito de Josias: antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. Que declaração forte! Deus está dizendo que esse foi um líder especial, havia algo diferenciado, uma busca diferenciada por Deus na vida dele. 2 Crônicas 34, 33, o final desse capítulo diz assim, que estamos lendo: enquanto Josias viveu, o povo não deixou de seguir o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Que coisa linda, que líder era esse? Enquanto ele viveu, as pessoas se mantiveram nos caminhos do Senhor. Esse texto que acabamos de ler, o versículo 2, a Bíblia diz: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Que testemunho a palavra dá a respeito desse homem. E sabe, o meu desejo é que o Senhor dê esse testemunho a meu respeito, a seu respeito, que você possa ser alguém reconhecido por Deus como alguém justo, íntegro, que buscou a Deus e levou aos outros aos caminhos de Deus. Quantos desejam alcançar esse testemunho da parte de Deus? A história de Josias é interessante. Ele começa o seu reinado com 8 anos de idade. Ele era apenas um menino, uma criança. E a Bíblia vai dizer que quando ele tinha 16 anos, ele tem uma experiência com Deus. A Bíblia não relata como é essa experiência, mas a palavra de Deus diz que depois dos 16 anos, ele começa a seguir o Deus de Davi, o seu pai, o seu ancestral. E logo em seguida, ele começa a tomar uma série de medidas para que o povo que ele liderava pudesse experimentar o que é se relacionar com Deus. E hoje eu gostaria de olhar para essas atitudes que Josias tomou, e gostaria que você olhasse com carinho, de alguma maneira aplicasse essas atitudes, porque eu creio que elas vão gerar despertamento espiritual na tua vida e na vida das pessoas que estão perto de você. Primeira atitude de Josias, que o conduziu para um avivamento, para um despertamento espiritual, foi declarar guerra ao pecado. Diga para a pessoa que está do seu lado: declare guerra ao pecado. Eu creio que avivamento, despertamento espiritual acontece nas nossas vidas quando declaramos guerra ao pecado. Dizemos: acabou, eu não aceito mais isso na minha vida, não vai ser mais assim, desse jeito, dessa forma. E no versículo 3 a 7, a Bíblia vai nos mostrar o que Josias fez. A Bíblia diz assim: no 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas, dos ídolos de metal. Sobre as suas ordens foram derrubados os altares dos Balaíns. Além disso, ele despedaçou os altares de incenso que ficavam acima deles. Também despedaçou e reduziu a pó os postes sagrados, as imagens esculpidas, os ídolos de metal. Os espalhou sobre os túmulos daqueles que lhes haviam oferecido sacrifícios. Depois queimou os ossos dos sacerdotes sobre esses altares, purificando assim Judá e Jerusalém. Na cidade das tribos de Manassés, de Efraim e de Simão, e até mesmo de Naphtali, e nas ruínas ao redor delas, derrubou os altares, os postes sagrados, esmagou os ídolos, reduzindo-os a pó, e despedaçou todos os altares de incenso, espalhados por Israel. Então voltou para Jerusalém. Ele literalmente declarou guerra ao pecado. Ele destruiu todo tipo de altar idólatra. Existiam 2 altares que haviam sido construídos por Jeroboão, quando o reino se divide.
e ele havia feito bezerros de ouro e declarado: esses são os deuses da casa de Israel. Olha que interessante, ele é líder, o rei do reino do sul, e mesmo assim ele vai no reino do norte, derruba esses altares, pega os ossos dos sacerdotes e queima nesses altares. O que ele está fazendo? Profanando os altares. No costume antigo eles não tocavam em gente morta. Você pegar osso de gente, queimar no altar, você está profanando. Aquilo nunca mais ia ser algo sagrado. O que ele está dizendo? Eu rompi com o pecado, rompi com as trevas, eu e o povo de Deus. E eu creio que avivamento acontece quando a gente tem um entendimento do que é pecado na nossa vida e a gente deixa de tolerar o pecado. E são vários os exemplos bíblicos a esse respeito. Eu gosto muito da história de Josué, quando ele chama o povo e diz assim: santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilhas entre nós. O povo se santifica, e o que acontece? As maravilhas do Senhor, Deus abre o rio, as muralhas de Jericó caem, milagres começam a acontecer. Hoje eu vim dizer para vocês: santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilhas em nosso meio. A busca por santidade libera a favor de Deus. A santificação, a declaração de guerra ao pecado, traz bênção, favor de Deus. Outro exemplo bíblico, Esdras. Esdras está no exílio. Ele vem para ensinar ao povo de Deus os caminhos do Senhor. Ele era alguém que era entendido da palavra, e o povo estava vivendo em pecado. E ele começa a ler a Bíblia, ler a palavra para o povo na época e dizer: olha, isso que vocês estão fazendo é errado. E chega a determinado ponto, quando ele está explicando que eles não podiam casar com mulheres estrangeiras, isso havia acontecido no meio do povo de Deus, que ele reúne todas as lideranças, e aqueles que tinham casado com mulheres estrangeiras, eles mandam os filhos e as mulheres embora. E há pranto, há choro, porque havia um compromisso de Esdras e daquela liderança de dizer: nós não vamos tolerar o pecado. E depois que isso acontece, aí sim, Deus restaura a sua casa. Há uma reconstrução, e Deus libera favor e usa até um rei que é iníquo, para que o seu favor e a sua graça repousem sobre a casa de Israel. Hoje eu vim dizer para você: nós precisamos declarar guerra ao pecado, custe o que custar. E talvez romper com o pecado signifique choro para você, abandonar pessoas, coisas, abandonar práticas de vida. Declarar guerra ao pecado não é algo fácil, mas se queremos que o avivamento chegue nos nossos dias, se queremos viver despertamento espiritual, se queremos que essa terra seja a terra do favor e da graça de Deus, precisamos dizer chega. Precisamos declarar guerra ao pecado. A Bíblia também nos mostra outros exemplos. Atos 19, quando há um despertamento espiritual na cidade de Éfeso, as pessoas são tocadas de tal maneira pela palavra de Deus, e elas reconhecem que o que elas estão fazendo é de tal maneira errado, que elas vão em casa e começam a tirar todos os livros de feitiçaria, tudo que eles tinham em casa, que representava pecado, eles jogam na praça, fazem montões e queimam tudo aquilo. E a Bíblia fala de, se fosse avaliar, as coisas que foram queimadas na praça, era uma fortuna. O que a Bíblia está falando? Um povo que começou a ficar incomodado. E eu creio que quando nos aproximamos de Deus, a justiça, a santidade de Deus põe luz para nós, revela a nós, nos faz sentir que tudo aquilo que não presta precisa sair. A palavra de Deus diz: sejam santos, porque eu sou santo. Esse ano
eu tenho procurado, de forma diferenciada, tenho lutado contra todo tipo de pecado. E tenho convocado a minha liderança, que está mais perto. No começo desse ano nós lemos Hebreus, capítulo 4, que dizia: vocês não derramaram sangue na luta contra o pecado. E eu disse: nós precisamos declarar guerra ao pecado. E desde então, Deus tem nos visitado de formas diferentes. Porque quando tiramos o pecado, não há obstrução para a revelação de Deus. Pessoas na equipe começaram a ter sonhos, visões, coisas diferentes começaram a acontecer no nosso meio. Porque quando declaramos guerra ao pecado, Deus traz avivamento. Pastor, por que você está falando isso de forma tão veemente e clara? Porque esse é o cenário que Deus apresentou para nós nesses dias. Deus está chamando a sua igreja para se posicionar no Brasil. E tem acontecido debates em todos os tipos de antros e lugares, a respeito do que é certo ou errado, do que é pecado e do que não é pecado. Mas se nós, enquanto povo de Deus, não declararmos guerra ao pecado, avivamento não vai chegar nos nossos dias. E hoje eu vim dizer para você, querido, para de ser covarde. Jovem que está na faculdade, para de ficar calado. Menina que está lá e que serve a Jesus, diante de um movimento todo que te oprime muitas vezes, em nome de Jesus, Deus nos chamou para declarar guerra ao pecado nos nossos dias. Se levantem, não tenham vergonha. Nós precisamos dizer que errado é errado, pecado é pecado. E é assim que Deus vai liberar bênção e favor sobre a nossa terra. Hoje eu estava num movimento que aconteceu em frente ao Palácio do Governo, um movimento pró-vida, contra o aborto. E nós estávamos ali orando, clamando e pedindo a Deus que mova os céus sobre a nossa terra. E eu ganhei um presente ali. Eu estava no caminhão lá e um pastor me entregou essa escultura em gesso. Alguém pode filmar aqui? Qual câmera que eu olho? Qual? Essa? Mas não vai aparecer assim. Qual? A de lá? Gente, me ajudem, por favor. Qual câmera aqui? Eu vou chegar perto. Aqui dá para ver? Mas está muito ruim isso aqui. Eu vou chegar perto dessa aqui, pronto. Você joga lá. Está aqui, ó. Vai aparecer, você que está assistindo pela televisão. Aleluia. Aí, ó. Bom. Vai lá, eu acredito. Eu tenho fé. Não vai sair aqui? Agora foi? Ah, é. Imagina. Uma salva de palmas para a galera linda aqui da comunicação. Esse é um feto de 12 semanas. Isso aqui não é vida? Eu fico imaginando que na perspectiva de Deus nós somos assim. Tão pequenos quanto. E Ele nos cuida na palma de suas mãos. Imagine se Ele nos desprezasse, porque somos pequenos. A Bíblia diz em Provérbios 31:8: erga a voz em favor dos indefesos. Nós precisamos nos fazer ouvir nos nossos dias. Pastor, mas o tema é delicado, é complicado. Queridos, deixa eu dizer algo para vocês. O que precisa nortear as nossas decisões? A gente tem que tomar uma escolha. É a palavra de Deus ou o que se fala por aí? A palavra de Deus diz que o fruto do ventre é bênção do Senhor. A herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, ele não fala assim de 12, de 15, é o fruto do ventre.
Se a palavra de Deus diz que é bênção, que é galardão, quem sou eu para rejeitar a bênção e o favor de Deus? Deus que concede vida, que concede graça, que concede favor. Pastor, mas e as mulheres? Talvez muitas falem, quem é você, um homem, para falar a nosso respeito? Mas eu não falo como homem, eu falo como servo de Deus. E o que me preocupa não é quem está lá fora e que pensa diferente. O que me preocupa é quem está aqui dentro. A palavra de Deus é tão clara. Na perspectiva do direito, a vida precede a liberdade. Por quê? Existe vida sem liberdade, mas não existe liberdade sem vida. Esse é um preceito moral que não pode ser ferido. Por que, pastor, você é contra o aborto? Porque eu creio nas Escrituras, e eu entendo que essa é a palavra de Deus. Mas porque eu sou a favor da vida, e eu sou a favor das mulheres. Quantas mulheres eu atendi no gabinete, chorando. Eu lembro de uma moça, ela chorava. E eu falei, mas o que aconteceu? Ela falou, quando eu era mais nova, eu fiz um aborto. E sabe, pastor, os anos passaram, mas nada resolve a minha crise de consciência. Eu carrego essa criança na mente, ela tem nome, ela tem sexo, eu vejo ela correndo, eu tirei ela do ventre, mas ela está aqui na minha mente. Como pedir para uma mãe ir contra o seu instinto materno? Quando surge algo dentro de nós, existe algo divino, Deus colocou isso na mulher, é um instinto de mãe. Você não mexe com o filho, quem aqui é casado sabe disso. Ainda mais nos primeiros meses, mexe com o filho, com a filha, você vai arranjar briga. Agora, toda vez que a gente não julga o certo e o errado pelo prisma correto, a gente começa a julgar o certo ou o errado pelas consequências do errado, a gente perde a moral. E aí a gente institucionaliza pecado, e favor de Deus, bênção de Deus é interrompida sobre a nossa casa, sobre a nossa terra, sobre os nossos dias. Eu sou contra. Mas cadê os servos de Deus que vão dizer nesses dias, eu sou contra? Cadê? Deus quer levantar um exército nos nossos dias que se posicionam a respeito de temas tão importantes. Nós estamos perto de uma eleição. E eu gostaria que você orasse muito por esses dias. Porque existe um dilema moral também sendo discutido o tempo todo nos debates. E eu gostaria que você orasse e pedisse a Deus que te desse sabedoria nesse tempo, para valorizar o que é moral também, para que isso não ficasse numa subcategoria. Não, mas ele é bom na economia, ele é bom, mas espera aí. Se a gente começar a institucionalizar pecado, gente, não tem como Deus abençoar a nossa terra. Isso precisa também nortear o teu voto. Pastor, o que você está falando? Eu estou falando para você que eu creio. Nós vamos viver um grande despertamento espiritual nos nossos dias. Nós vamos viver coisas grandiosas, tremendas, se nós declararmos guerra ao pecado. E esse pecado, ele não está apenas dentro de nós. Hoje ele tomou uma proporção maior. Se você vestir algumas camisas que representam o que a palavra de Deus ensina, você vai ser rechaçado, você vai ser perseguido, você vai ser caluniado. Mas e aí? Precisam haver Josias nos nossos dias, que digam, eu sou a favor do que a Bíblia diz, que é certo. Mas a tua religião não importa, eu creio assim, essa é a minha posição. Se isso começar a acontecer nos nossos dias, ninguém vai parar. Cadê? Eu vejo tantos jovens procurando uma revolução. É bonito a gente falar da revolução dos outros, mas essa é a do nosso tempo.
Em nome de Jesus, se levanta, meu irmão. Em nome de Jesus, você é servo de Deus, você é serva de Deus, você é homem de Deus, você é mulher de Deus. É tempo de a gente dizer que rompemos com o pecado. Sabe o que você vai fazer hoje quando você chegar em casa? Você vai dobrar o joelho na sala ou no teu quarto, vai fechar a porta, vai falar: Senhor, chega, eu não tolero mais algumas práticas na minha vida. Chega. Para de dizer que não é tão errado assim, meu amigo. Para de fazer vista grossa. Sabe por que tua vida não vai para frente? Porque tem pecado. Quantos querem viver despertamento espiritual? Deus vai levantar líderes como Josué nos nossos dias. Deus vai levantar líderes como Josias. Deus vai levantar líderes como Esdras. Deus vai levantar líderes no meio do povo de Deus, que vão se posicionar nos nossos dias e que vão levar muitos para perto dos caminhos do Senhor. Isso é avivamento, despertamento espiritual. Segunda lição: Josias, ele não apenas declara guerra ao pecado, mas ele restaura o lugar da adoração. Versículo 8 diz: no 18º ano do seu reinado, a fim de purificar o país e o templo, ele enviou Safã, filho de Azalias, e Maazés. Esses nomes são difíceis, né? Eu estou aqui fazendo exercício. Governador da cidade, junto com Joá, filho do arquivista real Joacás, para restaurarem o templo do Senhor, do seu Deus. Olha que interessante. O templo estava abandonado. O lugar da adoração tinha sido deixado de lado. E quando Josias começa esse movimento de Deus, trazendo o povo para perto de Deus, ele não apenas declara guerra ao pecado, mas ele começa um movimento levantando ofertas, organizando lideranças, para que o templo do Senhor fosse restaurado. Eu creio que a segunda marca de um verdadeiro despertamento espiritual, de um avivamento, é quando o lugar da adoração na nossa vida é restaurado por Deus. Deus quer restaurar o lugar da adoração. E é interessante que em vários momentos da história, Deus levantou líderes com esse propósito. Você vai ver a história de Moisés. Ele é um líder que tira o povo da escravidão, do pecado, representado pelo Egito. Mas ele se preocupa em estabelecer uma tenda de encontro, um tabernáculo. Estabelecer e restaurar o lugar de Deus e da adoração a Deus no meio do seu povo. Você vai ver Davi, outro líder em outro tempo, que um dia ele olha para sua casa, o seu palácio bonito, e ele fala: como é que eu posso viver numa casa dessa se a casa do Senhor é uma tenda? E aí ele se preocupa em quê? Em fazer um plano de uma construção de uma casa. Mas pastor, Deus não habita em tendas. É verdade, a palavra de Deus diz isso, mas aqui é um valor. O melhor lugar é o de Deus na minha vida. É isso que Davi queria nos ensinar. E eu quero te dizer: você quer viver avivamento, despertamento espiritual? O melhor lugar precisa ser o de Deus na sua vida. Ele precisa te levar a restaurar o lugar da adoração. Eu gosto da história de um pastor que ficou conhecido na história. O nome dele é William Seymour. É um pastor negro que no começo do século passado, em 1906, ele começa um movimento que deu origem para muitas igrejas que conhecemos hoje. A Assembleia de Deus dos Estados Unidos, a Assembleia de Deus aqui, a Congregação Cristã do Brasil. Era um homem simples. Ele estudou nas escolas no tempo da segregação racial. Então ele não podia estudar com os outros na sala. Ele tinha que ouvir as classes, as aulas, no corredor. Mas esse homem teve um encontro genuíno com Deus.
E ele começou a restaurar o lugar de Deus na sua vida. E de forma muito simples, ele começa um movimento de oração. Aquele homem começa a orar algumas horas por dia, procurando um despertamento espiritual. E um dia, na casa de uma pessoa amiga, que hoje virou um museu, eles fazem uma reunião de oração ali. E nessa reunião de oração, Deus os visita poderosamente. Essa reunião não termina nunca. A sua esposa é tomada pelo Espírito Santo. Tinha um piano na sala, e ela não sabia tocar piano, mas cheia do Espírito, ela começa a tocar as músicas, tocar o piano, ela aprende na hora, e começa a compor canções, e aquele movimento se alastra, e eles vão procurar um lugar, porque os vizinhos começam a chegar na casa, para os encontros de oração, e já não cabia, e eles vão procurar uma rua, chamada Rua Azusa, onde começa o movimento pentecostal. 1906, era uma espécie de estábulo adaptado. Eles põem algumas caixas e aquele homem começa a pregar. Os cultos começavam 9, 10 da manhã e terminavam 10 da noite, sem parar, meses, anos a fio. E Deus começa um despertamento espiritual, como que impacta o mundo, porque o lugar da adoração foi restaurado. Querido, o lugar da adoração não tem a ver com beleza de um templo ou de um lugar, tem a ver com o lugar de Deus na minha vida. E hoje eu vim dizer para você, quantos querem despertamento espiritual? Deus quer te levar a restaurar o lugar da adoração. Você está procurando o Senhor? Você o adora em espírito e em verdade? Existe lugar todo dia diante de Deus? Você separou esse tempo? Ou o lugar da adoração na tua vida, ele está abandonado, como nos tempos de Josias? Sabe, eu vivi alguns despertamentos espirituais na minha vida muito marcantes. Tem datas assim, logo após a minha conversão, o início do meu ministério, eu vejo momentos específicos. E toda vez que o lugar da adoração foi restaurado na minha vida, Deus trouxe mover do Espírito. Mas pastor, por que a gente abandona? Porque a gente começa a correr atrás das outras coisas, e Deus fica de lado. Hoje eu vim dizer para você, meu amigo, meu irmão, em nome de Jesus, separa tempo, mas não num exercício mecânico. Derrama o teu coração na presença de Deus. Começa uma busca real, verdadeira, para que Deus esteja em primeiro, para que Ele seja o mais importante. E você vai ver se um despertamento espiritual não vai acontecer nos nossos dias. Quantos precisam restaurar o lugar da adoração aqui? Levante as mãos. Como é gostoso, né? Esses dias eu estava tão cansado, mas eu me tranquei ali na minha sala aqui, e eu deitei no chão. Estava preparando o sermão e falei, Senhor, eu preciso falar com Deus. Eu deitei no chão, e eu só fiquei conversando, adorando, bendizendo. E eu estava ali sozinho na sala, e de repente a presença de Deus veio. Eu não sei como era com Moisés, quando ele estava na tenda, a Bíblia diz que vinha uma nuvem que dava para ver. Não deu para ver a nuvem, mas Deus estava na sala. De repente alguém bate na porta. Eu falei, que droga. Interrompeu ali. Mas como é bom. Qual é o teu tempo? Qual é o teu lugar? Terceira lição. Josias não apenas restaura o lugar da adoração, mas ele reencontra a palavra de Deus. Eu acho linda essa história, versículo 14. Enquanto recolhiam a prata que tinha sido levada para o templo do Senhor, o sacerdote Uquias encontrou o livro da lei do Senhor, que havia sido dado por meio de Moisés. E Uquias disse ao secretário Safã, encontrei o livro da lei no templo do Senhor.
e entregou a Safã, e acrescentou: o sacerdote Uquias entregou-me um livro. E Safã leu trechos do livro para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Que coisa! A palavra de Deus estava perdida nos dias de Josias. Era um livro perdido. E aí quando eles estão reformando, arrumando o templo que estava abandonado, ele encontra o livro que está perdido. E aí chama o rei e lê a palavra de Deus para o rei. E na leitura da palavra, algo do Espírito acontece. Porque um senso de pecado é gerado na vida de Josias, que ele rasga as suas vestes. O que nós fizemos? Nós abandonamos a lei do Senhor. E aí ele manda alguém consultar uma profetisa que chamava Hulda. E aí eu não tiro mais sarro de nome, porque já me arrependi disso. Mas ele sai, procura Hulda, e ela começa a trazer a palavra do Senhor, a revelação de Deus. Olha, ele fala: o que vai acontecer? Nós abandonamos a lei do Senhor, vai vir as maldições que estão nesse livro sobre nós. Ela diz: olha, vai vir, mas por que vocês se arrependeram? Porque se voltaram para a lei, só vai vir o juízo de Deus depois dos dias de Josias. Porque Deus viu o arrependimento, o compromisso com a palavra. Eu creio que o despertamento espiritual, ele acontece quando reencontramos a palavra de Deus. Quando nos voltamos com fervor de novo à palavra de Deus. Se você vê o movimento da reforma, foi um movimento exatamente assim. Os valores da palavra tinham se perdido. As pessoas estavam comprando as bênçãos nas igrejas, comprando a salvação, literalmente. E aí Lutero, ele faz um movimento de quê? De trazer o povo de volta ao entendimento da palavra. Na congregação que ele liderava, a primeira coisa que ele faz, a maioria das pessoas eram analfabetas, não sabiam ler. E então ele falou: como é que eu vou ensinar esse povo a Bíblia? Aí ele pegava as músicas famosas do seu tempo. Eu não sei qual era o YouTube da época de Lutero. E ele adaptava as músicas. Pegava a música como ela era e trocava a letra por letras que eram salmos escritos. Para quê? Para o povo aprender a Bíblia cantando. Isso transformou em algo tão forte que no movimento da reforma, Calvino, nas institutos, ele fala que só podia cantar os salmos, a Bíblia. Por quê? Eles estavam ensinando um povo que não sabia ler direito a palavra de Deus. Você continua vendo, o movimento é tão forte que ele se preocupa em traduzir a Bíblia para a língua do povo. E aí ele começa a traduzir, porque as Bíblias eram só escritas em latim ou grego e hebraico. E ele começa a traduzir para a língua do povo, para o alemão. Junto vem Gutenberg. E aí a palavra de Deus agora começa a chegar na casa do povo. E se hoje você tem uma Bíblia, é porque houve um movimento na história chamado Reforma, de gente que se preocupou que as verdades de Deus fossem acessíveis a todos. Agora, meu irmão, quem tem Bíblia aí na mão? Você é privilegiado. Você é privilegiada. Só que sabe qual que é o problema hoje? Nós temos Bíblias nas versões que nós quisermos. Tem no celular, tem da mulher, da criança, do adolescente. Eu nunca vi tanta versão de Bíblia como nos nossos dias. Mas a gente continua fazendo da Bíblia um livro perdido nos nossos dias. Eu não vou perguntar aqui, mas eu creio que mais da metade do povo que está aqui nunca leu a Bíblia inteira. A gente diz que esse é o livro mais importante, mas a gente não conhece nada da palavra de Deus. Esses dias eu reuni a liderança aqui, os supervisores de célula, os pastores, e eu pedi algo para eles. Falei: olha, eu gostaria que toda a nossa liderança, a gente tivesse um compromisso de ler a Bíblia toda, todo ano. E nós começamos a buscar isso. Eu quero dizer para você que depois que eu fiz esse desafio para a nossa liderança, eu comecei a ler mais a palavra.
Hoje fiz um voto, eu tenho lido 10 capítulos por dia da Bíblia. E todos os dias que eu leio a palavra, eu sou visitado por Deus. Essa palavra gera mudanças na minha vida. Ela fala comigo. E eu creio que despertamento vem quando há um movimento de retorno às Escrituras, a palavra de Deus. Por que ele é um livro empoeirado na tua casa? Porque ele deixou de ser paixão para você, de ser um livro que te inspira. Por que nós lemos tanta coisa, mas deixamos de lado a palavra de Deus? É difícil, não é, querido. Nós não priorizamos as coisas do Senhor. Eu creio que um grande despertamento vai acontecer nos nossos dias. E eu quero, em nome de Jesus, chamar aqui todo mundo que eu puder influenciar nos meus dias. Esse livro é poderoso. Esse livro muda as nossas vidas. Esse livro muda os nossos conceitos. Esse livro detém as palavras do Senhor. É palavra viva que pode transformar tudo na tua história. Se esses valores forem aplicados nos nossos dias a dia, nessa nação, nessa terra, o nosso país vai ser conhecido como um país da bênção, da graça e do favor de Deus. Você quer viver despertamento espiritual? Você quer? Leia a Bíblia. Faça um voto aqui hoje. Eu vou ler a Bíblia todo ano. Eu vou comer a palavra de Deus. Eu vou amar a palavra de Deus. Eu quero entender. Se isso começar a acontecer aqui, ninguém vai parar o movimento do Espírito no nosso meio. O livro perdido foi encontrado. Quarta marca desse movimento, quarta atitude: liberalidade e mordomia. A Bíblia diz: Josias deu a todo o povo que ali estava um total de 30.000 ovelhas e cabritos para as ofertas da Páscoa, além de 3.000 bois. Tudo foi tirado dos bens pessoais do rei. Seus oficiais também contribuíram voluntariamente para o povo, para os sacerdotes e para os levitas. Ilquias, Zacarias, Jeiel, os administradores do templo de Deus, deram aos sacerdotes 2.600 ovelhas e cabritos e 300 bois. E ele vai falando aqui das ofertas, da liderança do povo de Deus. Porque quando eles começam a buscar a palavra de Deus, eles começam a ler na Bíblia as festas. E eles encontram a festa da Páscoa. E há muitos anos eles não celebravam a festa da Páscoa como a Bíblia ensina. E eles resolvem então celebrar a festa da Páscoa. E aí o rei pega dos seus bens e faz uma oferta para essa festa. E os príncipes, as lideranças constituídas, começam a fazer ofertas. E o povo, ofertas voluntárias. Porque toda vez que nos voltamos para o Senhor, declaramos guerra ao pecado, restauramos o lugar da adoração e nos voltamos para a palavra, algo de Deus acontece, e o Senhor se torna o mais importante na nossa vida. E aí junto começa um movimento de liberalidade, de mordomia. A gente começa a entregar, porque nada mais importa tanto quanto as coisas de Deus. Se você vê, há movimentos assim na história. Durante o reinado de Ezequias acontece o mesmo. E se você ler a palavra de Deus, um dos versículos que mais me impressiona é quando o apóstolo Paulo vai dizer: o que para mim antes era lucro, agora eu considero perda, diante do conhecimento da pessoa de Cristo. Que coisa! O que ele está dizendo? Diante de Jesus, do conhecimento que eu tive de Cristo, todo o resto perdeu valor. Ele é o mais importante. Ele é o mais importante. Ele é o mais importante. Eu vi um livro do pastor Luciano Subirá, e o título é Até que Nada Mais Importe. E ele começa contando o seu testemunho. Quando em 2008 ele estava numa busca, ele fez um jejum de 21 dias, só na água, lendo a Bíblia como ele nunca tinha lido, orando e tal. E um dia ele vai para um encontro de oração, e
estavam tocando louvor ali, e de repente a presença de Deus vem, ele começa a chorar, e Deus fala para ele: olha, não é suficiente. Ele: meu Deus, como assim? Ele dizendo, veio um sentimento de revolta: Senhor, faço 21 dias de jejum, eu leio não sei quantos capítulos, eu faço isso, eu faço aquilo, como assim, Deus, não é suficiente? E aí ele diz que naquele momento o Espírito Santo fala no coração dele: você tem que me buscar até que nada mais importa, nada mais importe. E eu creio que quando nos aproximamos de Deus de tal maneira que as outras coisas perdem até o valor, tamanha grandeza do que representa Jesus na nossa vida, nada é mais importante do que Ele. Aí um movimento de liberalidade começa no meio do povo de Deus, de doação de si mesmo, porque Jesus se torna o mais importante. Eu vou convocar vocês daqui a poucos dias por um movimento de liberalidade. Deus me deu uma visão. Um dia eu estava saindo do cabeleireiro. Homem fala barbeiro, né? Cabeleireiro não, besteira. E eu estou saindo o dia e eu vi algo de Deus. Eu vi esse lugar cheio de gente. E na minha mente vinha um movimento chamado 4K. Não sei por que esse nome, mas ficou 4K, amor em alta definição. É um movimento de engajamento social, uma corrente do bem moderna. Aí a gente vai tocar a vida de muitas pessoas através da mensagem mais preciosa que é o amor. Mas eu creio que nesses dias Deus vai levantar líderes aqui no nosso meio. Eu queria desafiar você, no mês de novembro e dezembro, já separar esse mês. Vai ser uma campanha de oração, de evangelismo. E durante um mês, nós vamos ministrar amor. Vamos nos doar, de diversas formas. Vai haver aqui, eu creio, mais de... A capacidade aqui, se couber 4, vai ser 4.000, em nome de Jesus. Você vai trazer alguém e nós vamos ministrar amor. E a palavra que Deus me deu é que nós vamos provar o banquete do amor do Senhor. E quando Deus for o mais importante, mais do que qualquer outra coisa, quando nada mais importar, a gente vai marcar a vida de pessoas com o amor de Deus e um movimento de liberalidade. Vai ter gente consertando a porta, o carro do vizinho, cortando a grama, dando lanche no recreio, nos adolescentes. A gente vai fazer um movimento lindo. E a nossa terra vai ser marcada pelo amor de Deus. Porque uma das marcas do avivamento é liberalidade. Liberalidade. E o resto vai perder o sentido. Eu não sei para você o que importa, o que vale, o que tem valor. Mas à medida que eu me aproximo de Deus, as coisas de Deus se transformam as coisas mais importantes da minha vida. Hoje eu queria te convidar a se aproximar de Deus, como Josias fez. Ele era um menino, com 16 anos começou uma história nova de Deus na vida dele. Mas à medida que ele se aproximou de Deus, as outras coisas foram perdendo valor. E eu creio que algo novo de Deus vai acontecer aqui nesses dias. Despertamento espiritual, eu creio. Eu oro por isso desde que eu era moleque. Eu lembro certinho, quando eu ganhei do meu pai os livros. Teve um livro especial, chamava Vidas Poderosas, pastor Enéas Tonini. Nem existe mais, acho que esse livro. E eu lendo ali as histórias daqueles avivalistas, daqueles homens de Deus. Eu era, na época, jogava, treinava, queria ir para as Olimpíadas. E eu lembro que quando eu li aquelas histórias, eu entrei no chuveiro e eu comecei a orar. Falei: Senhor, esse negócio de ser atleta, de ir para Olimpíadas, isso já não tem mais sentido para mim. Eu quero viver essas histórias desses homens de Deus. Eu quero participar de um despertamento espiritual. E naquele dia, tomando banho, Deus falou para mim que algo diferente ia acontecer nos meus dias. E eu creio nessa palavra.
E é tão interessante porque essa aproximação de Deus fez aquilo que antes era o mais importante para mim perder completamente o valor. O caminho do despertamento espiritual é exatamente esse. Hoje coisas vão perder valor para você. Hoje Deus vai te conduzir para um lugar onde a palavra dele é o centro, onde declaramos guerra ao pecado, onde o lugar da adoração que estava abandonado vai ser restaurado. Você vai voltar a orar como você orava, irmão. Você vai tirar, vai pegar aquele lugar, eu não sei onde que era, se era teu quarto, se era o carro, se era a garagem, se era na sala. Mas hoje a lâmpada vai acender de novo na madrugada. E sabe, as outras coisas vão perder o valor, porque Deus é mais importante. As coisas de Deus são mais importantes. Isso é avivamento, despertamento espiritual. Eu não sei o que Deus falou contigo, mas se assim como Josias, você quer dizer, pai, eu quero. Talvez Deus tenha falado para você, santifique-se. Amanhã eu vou fazer maravilhas na sua vida. Talvez Deus falou para você, leia a Bíblia direito, de forma bem prática. Cadê? Você não ora mais, cara. Quanto tempo que você não pega o violão e compõe para mim as suas canções? Há quanto tempo você não perde o tempo na minha presença? Há quanto tempo você não sai do culto e chama os teus amigos e fala assim, vamos buscar a Deus juntos essa madrugada? Acontecia quando era adolescente, que pena. Deus quer fazer isso de novo. Talvez hoje, em vez de sair no restaurante, você vai juntar 3, 4, 5 amigos, vocês vão pegar um violão, pegar a Bíblia e restaurar o lugar da adoração. E Deus vai aquecer o coração de vocês. Ele vai se revelar com poder. Sabe por que às vezes é tão difícil você se doar para os outros, doar teu tempo, doar teus recursos, investir em projetos? Por que você faz tanta conta? Não é porque você ficou mais responsável, cresceu na vida, não. Eu já não sou tão vida louca, tão inconsequente. Não é por isso. É porque você se afastou de Deus e outras coisas se transformaram em coisas mais importantes para você. Eu não sei o que o Espírito Santo disse para você hoje, mas se você está dizendo, Senhor, marca a minha vida, eu quero avivamento, despertamento espiritual, eu quero. Sai do teu lugar, vem aqui para frente, eu quero orar por você agora. Em nome de Jesus, pede licença e vem para cá. Senhor, algumas coisas vão mudar na minha vida a partir de hoje. Eu não vou negociar mais a leitura da palavra, eu não vou mais abrir mão do teu lugar. Eu vou ter que abrir mão. Eu estava conversando com um pastor esses dias, amigo meu, sobre isso. Ele falou, eu tive que tomar uma decisão, ou eu corria ou eu orava. Ou eu corria, eu lia a Bíblia, não dava, era o tempo que eu tinha. Ele falou, eu escolhi ler a palavra, eu escolhi orar. Talvez para você, no momento de vida que você está, escolher Deus e as coisas de Deus tem a ver com abrir mão de outras coisas. Escolha Deus em nome de Jesus. Escolha Deus. Escolha Deus. Vem em nome de Jesus. Se Deus falou contigo, vem para cá. O Espírito Santo de Deus está te chamando, está te movendo. Venha. Até que as outras coisas percam o sentido. Vamos buscar a Deus até que Ele seja o mais importante de fato, aquilo que tem mais valor. Existe gente aqui com medo de se posicionar. Deus está pedindo você, filho, está na hora.
pastor, eu tenho medo, é tão difícil. Em nome de Jesus, se levanta hoje aqui, nós vamos orar por capacitação do alto. Deus vai te ungir hoje, Deus vai te autorizar. Não tenha medo, não tenha vergonha. Se posicione, Deus vai abençoar a tua vida. Despertamento espiritual tem a ver com isso também. Aleluia. Nós vamos orar. Eu quero pedir que todos fiquem de pé agora na presença do Senhor. Você que está aqui de joelhos pode continuar. Nós vamos clamar agora a presença de Deus. Feche teus olhos. Aonde você está? Antes de eu orar, de cantar uma canção aqui, eu queria que você fizesse uma autoanálise. Feche teus olhos. Avivamento tem a ver com santidade. O que Deus está falando para você hoje aqui? Chega. Declara guerra contra isso, em nome de Jesus. Acabou. Eu não aceito mais. Segundo, lugar da adoração. Como é que está? Está abandonado? Está buscando a Deus mais ou menos? Se avalie agora. Você acha que está bom desse jeito? Então faça compromisso com o Senhor. Como é que vai ser essa próxima semana? Eu não sei daqui a um mês, mas essa próxima semana. Vamos começar. Como é que vai ser quando você sair daqui hoje? Faça compromissos com o Senhor. Leitura da palavra. Qual vai ser o teu compromisso diário com a palavra de Deus? Fala para Ele hoje aqui. Você vai carregar a Bíblia. Hoje dá para carregar no celular, em tudo que é canto. Sobrou um tempo, eu vou ler a palavra. Mas eu vou ler a palavra de Deus. O que é mais importante? O que tem roubado o lugar de Deus na tua vida? Senhor, nós estamos aqui juntos, reunidos. E às vezes a tua palavra ela é tão simples, ela é tão prática. Eu creio que quando eu olho para a vida de Josias, eu vejo atitudes tão práticas. Eu queria, junto com os meus irmãos aqui, declarar guerra ao pecado, Deus. Dizer que eu vou me comprometer com a tua palavra e vou, nos meus dias, Pai, nessa geração, eu vou me posicionar em relação àquilo que é errado. Deus, levanta profetas no nosso dia. Levanta profetas, Pai, homens e mulheres de Deus, que revelam os teus preceitos, os teus caminhos, que sejam voz da esperança, voz da verdade nos nossos dias. Gente que não tem medo de ser rechaçado, humilhado, mas que tem um compromisso com os valores do Senhor. Pai, eu quero pedir em nome de Jesus, traz fome e sede da tua presença. Que o movimento de oração e de leitura da palavra aconteça nos nossos dias como nunca antes. Levanta o teu povo na madrugada. Faz eles colocarem um despertador para mais cedo. Que eles cheguem antes no trabalho para orar. Que eles possam ir dormir mais tarde. Que eles retirem o horário do almoço, Pai. Quando todo mundo está indo almoçar, alguns dias na semana eles ficam para buscar ao Senhor. Deus, nos leva a esse lugar onde as coisas acontecem, onde o sobrenatural se manifesta, onde o poder de Deus é revelado. Nos leva a esse lugar, Pai. Restaura, Senhor. Mas eu quero pedir, Deus, que nessa procura de Deus, nessa busca pelas coisas do alto, o Senhor nos preencha de tal maneira que as outras coisas se tornem menos relevantes, menos importantes. Senhor, Tu és o nosso bem maior, Tu és suficiente, Tu és o nosso Pai,
te bendizemos essa noite. Queremos que o Senhor ocupe o seu lugar divino em nossas vidas. Tu és o mais importante, Tu és o mais importante, Tu és o mais importante, Pai. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém.